Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos continuar a nossa série de vídeos aqui falando daquele álbum extraordinário, daquele box maravilhoso. Vou até pegar aqui, me dá uma licença que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês esse pesado e extraordinário álbum, esse box maravilhoso, Rick Wakeman, The Prog Years, 1973 a 1977. É uma caixa extraordinária que saiu agora em 2024, tá? Contendo os álbuns que ele compôs nessa fase aqui, tá? Ele escolheu aqui, né? Escolheu botar As Seis Esposas de Henrique VIII, Viagem ao Centro da Terra, O Rei Arthur, Listomania, No Earthly Connection e White Rock, tá? Acho que houve uma certa injustiça aqui, porque deveria conter aqui o Criminal Record de 77, que inclusive estaria dentro do prazo, né, 77. E é um álbum tão bom quanto os primeiros, tá? E eu, pessoalmente, não gosto, acho fraco, tanto Listomania quanto White Rock, por motivos óbvios. São dois álbuns que são muito marcados por serem trilhas sonoras de filme. E quando há uma trilha sonora de filme, o autor, o compositor, fica muito ligado a abordar com a música as cenas que estão sendo descritas, né? Quer dizer, então fica um pouco amordaçado, um pouco difícil. Então, para mim, o Listomania e o White Rock não deveriam estar nesse álbum do melhor dele, mas ele quis esgotar. Eu entendo o projeto do Box, que era esgotar toda a música composta nessa fase que é chamado de os anos progressivos do Rick Wakeman. Vocês sabem também que eu não gosto do termo progressivo. Eu chamo de música de rock erudito. O Rick Wakeman é um músico erudito na essência. A influência dele grande, poderosa, é a música clássica, é a música sinfônica, daqueles grandes compositores clássicos que estão cada dia mais abandonados pelas novas gerações, né? A nossa intenção no canal não só mostrar essas edições especiais, mas também resgatar o melhor da música, o melhor do cinema, o melhor dos quadrinhos e o melhor da literatura, dando oportunidade, principalmente a galera mais nova, que não teve oportunidade de conhecer esses grandes clássicos, esses grandes gênios, ter uma oportunidade de, pelo menos, descobrir alguma coisa. Lembrando que boa parte do que contém esse box lindo aqui, maravilhoso, do Rick Wakeman, você encontra com facilidade para experimentar, para ver se você gosta nos melhores streamings, no Amazon Music, no YouTube Music. Não estou fazendo propaganda aqui de ninguém, não ganho nada para isso. Ou no Spotify, mas você pode ter um conhecimento, ter uma noção. Se você não teve a oportunidade de ter um pai ou um avô que tenha um conhecimento bom desse melhor da música, você pode, por conta própria, descobrir através do nosso canal e ouvindo nesses streamings de música que estão aí maravilhosos, para a gente ter uma primeira experiência, saber se gosta ou se não gosta de um determinado material. Eu não tenho a menor dúvida para vocês que o Rick Wakeman ele já está naquele patamar dos grandes compositores da música clássica, da música erudita. Por isso que eu digo que o rock ele é o rock erudito. Tá? Ele já está no mesmo patamar do Bach, do Beethoven, do Chopin, do Tchaikovsky, do Mussorgsky, do Bela Bartok, de quem você quiser. Tá? Está no mesmo nível, principalmente por essa fase aqui. O Rick Wakeman tem uma carreira muito prolífica, ele produziu muita coisa, ele compôs muita coisa, mas nem tudo é do meu gosto, nem tudo eu acho que vai passar pelo chamado que eu chamo crivo da história, o julgamento da história, aquilo que vai ficar para a posteridade. Agora, essa fase dele aqui, com certeza, já ficou para a história, já tem mais de 50 anos, né? O primeiro álbum aqui, As Seis Esposas de Henrique VIII, é de 1973, então fez 50 anos em 2023. E o segundo aqui, que é o Viagem ao Centro da Terra, talvez o mais famoso dos álbuns dele, está completando em 2024 50 anos. Então, por isso, tantos lançamentos, tantas coisas, e por isso que eu digo que é uma música que já se tornou imortal, tá? Logicamente, seria bom se ela se tornasse um pouco mais popular, se mais pessoas tivessem a oportunidade de ouvir e de admirar
mas logicamente você precisa construir uma bagagem musical para admirar esse tipo de música. Se você está acostumado a só ouvir música populesca, música descartável, que é o que se produz hoje em dia de uma forma geral no mundo, você vai ter um pouco de dificuldade, vai sentir uma certa barreira para admirar essa música aqui que é extraordinária, que é o rock erudito, mas também o hard rock do Deep Purple, né? Do Led Zeppelin, ou o heavy metal mesmo do Black Sabbath, por exemplo, né? Estou até com uma camiseta aqui do primeiro álbum do Black Sabbath, aqui o martelo do Thor, tal. Bom, hoje, como eu já gravei alguns vídeos falando desse box, é um box muito extenso, com muitos detalhes. Eu já mostrei o álbum, o box por dentro, mostrando todos os itens que vem dentro dessa caixa maravilhosa. E venho gravando vídeos falando dos albinhos que vem dentro, porque dentro dele vem esses álbuns aqui, ó, tá vendo? Divididos em 6 volumes. 6 volumes? Deixa eu até confirmar aqui se o último não, 8 volumes, desculpa, gente. São 8 volumezinhos, esgotando cada um deles um tema, tá? Então já gravei aqui falando do livretozinho aqui do álbumzinho, com cada álbumzinho vem com 4 CDs, 4 discos, tá? 4 discos. A caixa completa tem 27 CDs e 5 DVDs, tá? É muito material, muita coisa. Eu levei mais de uma semana ouvindo isso tudo para então dar uma opinião para vocês, tá? Então, já gravei sobre o volume 1, que é dedicado às 6 esposas de Henrique VIII, o volume 2, dedicado ao Viagem ao Centro da Terra, volume 3, dedicado ao Rei Arthur, Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Tábua Redonda. Já gravei sobre o volume 4, que faz referência ao No Earthly Connection, desculpa, ao Listomania. Depois nós vamos pegar aqui o volume, aí depois teve o volume 5, que também fala do White Rock, deixa eu até ver aqui para não falar bobagem, isso mesmo, o White Rock no volume 5, e agora vamos falar aqui um pouquinho do volume 6, que é dedicado ao No Earthly Connection, tá? Como isso aqui é uma caixa que pretende esgotar todo o material colecionado pelo Rick Wakeman, pelos fãs, pelos produtores, por todo mundo, tá? Material inédito, muito material inédito. Ele é um material que tem altos e baixos, tá? Tem momentos extraordinários, que são os grandes álbuns dele, As 6 Esposas, Viagens na Terra, Rei Arthur e o No Earthly Connection, mas tem muitas gravações que não passam de bootlegs, ou seja, gravações praticamente pirateadas, gravadas de uma maneira fraca, digamos assim, né? De qualidade sonora, de experiência sonora, é fraca, mas vale para os fãs que querem conhecer mais, porque também é muito interessante você confirmar em cada gravação como o Rick Wakeman jamais toca uma mesma peça 2 vezes do mesmo jeito, ele não toca. Ele, cada vez que ele toca, vamos supor aqui, a primeira música, Catherine of Aragon, a primeira música das 6 Esposas de Henrique VIII, o primeiro álbum dele, realmente extraordinário, ele não toca do mesmo jeito. Ele, a cada apresentação, ele faz alguma coisa diferente. É um grande músico, é um músico completo, um grande compositor, é um maestro, é um cara que realmente entende de música. Então, ele não se satisfaz em simplesmente chegar e tocar ao vivo a mesma coisa que ele tocou lá no estúdio em 1973. Não, claro que não. Ele toca sempre diferente. Então, é curioso você ouvir essas muitas interpretações dessas várias peças maravilhosas, incríveis do Rick Wakeman, tá? E uma das peças incríveis e maravilhosas do Rick Wakeman é o No Earthly Connection, tá? Já tem vídeo no nosso canal falando do álbum propriamente dito, mostrando o álbum em que ele gravou em 1976 sobre fatos extraordinários da história da humanidade, aqueles mistérios da humanidade, né? Falando sobre as pirâmides, falando sobre extraterrestre, falando sobre o Triângulo das Bermudas, aquela coisa toda que nos anos 70 era o nosso caldo cultural, todo mundo tinha muita curiosidade de saber o que aconteceu, como é que tinham construído as pirâmides, né? Por que acontecia aqueles fenômenos estranhos lá no Triângulo das Bermudas, e as
visões de extraterrestre que eram muito comuns naquela época, né? Hoje em dia isso já meio que desapareceu. Mas na época era um tema muito empolgante. Tinha saído aquele livro Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, e foi um best-seller, vendeu pra caramba. E o Rick Wakeman embarcou nessa onda e compôs o No Earthly Connection, que é nenhuma conexão com a Terra. Então, fatos extraordinários, fenômenos inexplicáveis, todos num álbum maravilhoso, um álbum fantástico, um álbum que às vezes os críticos e mesmo alguns fãs descontam, colocam com o Rick Wakeman com 3 grandes álbuns, né? As 6 Esposas, Versos na Terra, o Arthur. Eu discordo, completamente discordo. O No Earthly Connection entra nesse rol aí inicial, totalmente completo, incrível. Eu acho ele tão bom quanto os outros 3, tá? O Listomania e o White Rock, realmente eu acho fracos, muito fracos mesmo. Mas esses 4 eu acho fundamentais, excelentes. Se você já ouviu, cansou de ouvir os 3 primeiros, ouça o No Earthly Connection com cuidado, com carinho, com atenção, que você vai ver que ele é uma obra extraordinária. Só ele não tem aquela grandiloquência, aquele exagero, aquela loucura que foi o Viagem ao Centro da Terra e o Rei Arthur, que foram gravados com grande orquestra, com coral, com tudo tem direito. E foram experiências, para nós, fãs, maravilhosas. A melhor coisa do mundo foi ele gravar daquele jeito, tanto Viagem ao Centro da Terra quanto o Rei Arthur. Mas foi um projeto extremamente caro, extremamente complexo, que custou, inclusive, a saúde do Rick Wakeman, né? Então, quando ele foi para o No Earthly Connection, ele baixou a bola, mas não baixou a bola na criatividade, na capacidade de composição musical. E o No Earthly Connection é tão bom musicalmente quanto os outros. Só não tem o grandiosismo, não tem aquela coisa fantástica, né? É ele e uma banda, mas uma banda que já estava muito amadurecida, já tinha passado, né, por muita experiência difícil na época dos álbuns anteriores e agora estava completamente maduro e compôs um disco extraordinário, com letras fantásticas. As letras são muito legais, as letras do No Earthly Connection, e os temas também bem interessantes para aquela época e atualmente mantenha o seu interesse, mantenha a sua curiosidade, e até porque aqueles fatos inexplicáveis praticamente continuam inexplicáveis, não é mesmo? A Atlântida, essa coisa toda. Nesse albinho aqui, então, vamos chegar a ele aqui, No Earthly Connection, The Expanded Edition, como eles chamam a todos os outros albinhos desses aqui que vem dentro da caixa, tá? No primeiro disco ele traz o álbum completo, remasterizado agora em 2023, tá? O álbum original, tá? Completo. No disco 2, ele traz uma apresentação ao vivo, Live at Boston Music Hall, em 75. É a segunda parte. A primeira parte ele apresentou na caixinha anterior, no albinho anterior, no álbum número 5, tá? Ele apresentou a primeira parte do Live em Boston. Como eu disse para vocês, é muito interessante você ouvir como é que ele reproduz essas músicas sempre de uma maneira um pouco diferente. A emoção dele e do público e do conjunto, tá, interfere demais nessa apresentação aqui. Logicamente, é uma apresentação também com coral, com orquestra, e que não inclui, nesse caso do Live at Boston Music Hall 75, não inclui o No Earthly Connection, porque ele não tinha sido composto ainda, tá? Então, vai ter aqui Arthur and Guinevere, do Rei Arthur, Catherine Parr, das 6 Esposas, Merlin the Magician, Hungarian Rhapsody, que é do Listomania, e The Battle, do Viagem ao Centro da Terra. Muito bem. No terceiro disco, ele traz Missing Pieces and Interviews. Aqui é uma coletânea, é um grande retalho, é uma colcha de retalhos com tudo que ele deu de entrevistas na época, né? O auge dele, em que ele veio ao Brasil, em 75, inclusive. Então, aqui tem um extenso material, mas muito extenso material de trechos que ele tocou em rádio, que ele tocou para televisão, tal. Aqui, Missing Pieces and Interviews, tá? Muita coisa, entrevistas dele, muita coisa mesmo, tá? E no disco 4 desse albinho ainda aqui vem Live at the Apollo Theatre, Glasgow, em 1976. Aí é uma apresentação em Glasgow, na Inglaterra, em que ele toca o Rei Arthur,
The Forest, do Viagens na Terra, Catherine Parr, novamente, As Seis Esposas, The Prisoner, aí ele entra com uma música do No Earthly Connection, né? Só para citar, o No Earthly Connection ele tem uma peça extensa que é chamada Music Reincarnation, que ele vai discutir a reencarnação, a música como a alma da vida e tal, e ela é dividida em várias partes, se não me engano, são 5 partes. 5 partes. Começa com The Warning, Music Reincarnate, vem com The Warning, The Maker, The Spaceman, o Homem Espacial, né? The Realization e The Reaper, né? E finalmente ele complementa com outras 2 músicas, mas que estão totalmente dentro do mesmo tema. É praticamente impossível você ouvir esse álbum se não ouvir ele completo. Aí vem as 2 músicas, The Prisoner e The Lost Cycle, que seria o elo perdido, né? São aquelas questões todas que eram temas muito debatidos naquela época, tá? Então tá aqui para vocês um panorama desse álbum, dessa ediçãozinha aqui, que é o volume 6 do The Prog Years de 73 e 77 do Rick Wakeman. Aqui esse em homenagem ao No Earthly Connection. Tá bom, gente? Fica a dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se inscreva no canal e deixe seu like se você gostou do papo, para a gente continuar trazendo essas coisas para vocês. Tá bom? Até a próxima.